Olha, na Argentina, os eleitores vão às urnas neste domingo para o primeiro turno da eleição presidencial. Os candidatos que lideram a corrida são Javier Milei, que foi o nome mais bem votado nas eleições primárias, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, e a ex-ministra de Segurança, Patrícia Bullrich. A disputa está acirrada. Muitos eleitores ainda não se decidiram e a expectativa é grande. A nossa enviada especial, Thaís Herédia, traz as informações e vai falar um pouco sobre o clima que está lá na Argentina nesse momento. Muito boa noite, Thaís. Oi, Leandro. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a indecisão, ela é real, viu, Leandro? Hoje perguntei para várias pessoas e não foi um caso isolado ou casos raros. Respostas em que diziam, não, vou decidir amanhã, estou entre um e outro, ou entre Milei e Bullrich, ou entre Bullrich e Massa. Então, ainda tem decisões de voto para serem tomadas amanhã, o que acaba aumentando a incerteza sobre o que, afinal de contas, vai ser esse resultado. Eu separei para trazer hoje, para dividir com quem está acompanhando a gente no Brasil, como é o sistema de votação, porque é muito peculiar. Eu vou mostrar para vocês agora o que é uma cédula de votação. Todos os eleitores podem ir a qualquer um dos locais de votação e já retirar a cédula dos seus candidatos. Cada candidato é responsável pela distribuição das suas cédulas e nas zonas eleitorais, e os eleitores, se quiserem votar, por exemplo, em Milei, olha o tamanho da cédula, acho que nem cabe na tela. Essa é uma cédula do Milei, do Javier Milei, e aqui na Argentina ela tem o nome de uma boleta, La Boleta Sabana. Sabana em espanhol é lençol. Então é a lista Sabana, porque é uma lista de candidatos. O eleitor pega a cédula que ele quiser e vai no dia da votação e simplesmente faz isso. Ele precisa fazer isso, ele precisa cortar. Se ele escolhe votar, por exemplo, em Javier Milei para a presidência, ele corta esse pedaço, separa. Aí ele vai escolher entre os parlamentares do Mercosul, entre governadores, entre deputados, entre prefeitos. Então vamos supor que esse eleitor que vai votar em Milei não quer votar para governador o candidato da chapa de Milei. Então ele quer votar de outra campanha. Ele tem que pegar a cédula da outra campanha, destacar o pedaço que ele quer, então eles chamam aqui de cédula cortada, e ir separando. Para cada uma dessas escolhas que o eleitor tem que fazer, ele tem que separar esse papelzinho. Tem gente que leva tesoura, tem gente que faz como eu fiz aqui e separa o papel na mão. Quando ele vai à zona eleitoral, ele recebe um envelope, apresenta seu documento, apresenta o seu documento, né, de identificação, recebe um envelope e vai separando cada um desses pedacinhos de cada uma das chapas que ele quer e joga dentro desse envelope. Ora, se ele achar que vai botar 2 pedaços e vai ganhar 2 votos, não vai. Quando os fiscais abrem os envelopes das urnas, se tiver mais de um, a urna acaba anulando o voto. Aí tem uma outra coisa super interessante, que é o seguinte: tem candidatos que não estão nas cédulas. Essa moça aqui, por exemplo, ela é candidata a vereadora da província de Quilmes. Ela não está na cédula. O nomezinho dela está lá no finalzinho numa lista. Se aquela chapa tiver X% de votos, ela está em primeiro na lista. Ela vira vereadora. É o voto em lista. E por último, quero mostrar para vocês como funciona a fiscalização. Qualquer eleitor pode ser voluntário para fiscalizar o processo de votação. É essa fichinha aqui, olha, não tem um carimbo, não é uma folha especial. Eu posso escrever aqui, Thaís Herédia, botar meu documento de identificação, claro que precisa ser cidadão argentino, entregar na mesa eleitoral e dizer, eu vou fiscalizar essa zona eleitoral. Uma outra coisa interessante é que aqui é proibido fazer o que eles chamam de voto cantado. Ninguém pode mostrar nem botão, nem camiseta, não pode falar em quem vai votar. Por exemplo, se eu vou a uma zona eleitoral e eu não acho a cédula do meu candidato, eu não busquei antes, eu não posso dizer, olha, não tem a cédula do Massa. Eu tenho que dizer, estão faltando cédulas dos candidatos.
porque eu não posso dizer em quem votar. Se eu fizer isso, o fiscal da zona eleitoral, o fiscal oficial, anula o meu voto. Ele tem o poder de anular o meu voto. Só o fato, como eu não sou uma cidadã argentina, eu estou no meio da rua apresentando a chapa de Milei, por exemplo. Isso um cidadão argentino não poderia fazer, Leandro. Interessante, né? Olha, eu vou chamar aqui a Taunaca já também e o Lorival Santana para a gente participar dessa conversa com a Thaís, que está lá na Argentina. Thaís, então quer dizer que amanhã não haverá aquela sujeira nas ruas, como a gente encontra aqui no Brasil, de papeizinhos, que até, por exemplo, tem candidato aqui no Brasil, né? Vereador, deputado, que faz questão de, na madrugada, ir na frente do colégio eleitoral, jogar os santinhos, né? Para poder, quem ficar na dúvida no outro dia, pegar qualquer um e votar. Isso aí não tem. Não acontece. Desde sexta-feira é proibido fazer campanha eleitoral aqui. Então não há comícios, nem as pessoas. O cidadão argentino não pode fazer propaganda. Tem lei seca, por exemplo, aqui também, já está valendo. Isso é uma coisa parecida com o Brasil. Mas os eleitores não podem fazer campanha para o seu candidato. Nem os candidatos podem fazer e nem os eleitores. A movimentação hoje nas zonas eleitorais foi para a chegada. As campanhas elas têm que se organizar para distribuírem as cédulas em todas as zonas eleitorais. Então, hoje foi um dia dessa organização, né? As pessoas podem, por exemplo, levar essa cédula para casa, leva para casa, já pode passar hoje, já puderam passar hoje nas zonas eleitorais, levar para casa e já voltar com todos os seus picotinhos feitos. Chegar na zona eleitoral e coloca. Agora, não pode aparecer, eu não posso sair, o eleitor não pode sair na rua, por exemplo, com isso aqui assim. Tem que ir escondidinho, tem que ir dobrado, não pode aparecer o nome do candidato. Então, é uma preocupação, é a legislação aqui, não pode haver essa campanha desde ontem, que não se vê. Por isso que hoje eu falei mais cedo com você, que era um sábado como outro qualquer, nos bairros onde as famílias saem aos fins de semana. Leandro. Lori, fique à vontade. Pois é, uma outra semelhança, né, Thaís, é que o voto é obrigatório. São poucos países no mundo em que o voto é obrigatório, como no Brasil, conheço da Turquia também, são poucos casos. E é uma campanha que consegue ser mais regulada do que a do Brasil. A prova disso é a realização das primárias, né, que são obrigatórias, né? Os partidos foram obrigados a realizar primárias. Sérgio Massa saiu na frente, seguido pelo Javier Milei e pela Patrícia Bullrich. Acabaram eliminando o prefeito de Buenos Aires na corrida da centro-direita, né? Eles não podem falar, mas nós podemos, né, Thaís? Como é que está aí esse ambiente em torno, se vai ter segundo turno, se o Javier Milei ganha no primeiro turno, enfim, se os votos da Patrícia Bullrich vão no segundo turno para o Javier Milei, são os grandes dilemas dessa eleição. Ô Lorival, sabe que hoje eu conversei com algumas pessoas, inclusive há brasileiros aqui acompanhando, fazendo acompanhamento das campanhas, né? E na campanha de Milei, por exemplo, com quem eu conversei, ainda eles estão preocupados com a distribuição das cédulas, isso é uma preocupação deles e por isso estão tentando arregimentar o maior número de fiscais possível, mas na campanha de Massa também há essa preocupação, lembrando que Massa é um candidato do próprio governo, então hoje na campanha de Milei alguém dizia, olha, ele é candidato do governo, portanto vai ter mais facilidade para distribuir as cédulas, mas não é bem assim, né? Aliás, a distribuição das urnas que vão receber essas cédulas é feita aqui pelo Ministério da Defesa, que acaba fazendo essa obrigação. Eu acho que a gente tem o videozinho, que se puder mostrar enquanto eu estou falando aqui, a distribuição feita no norte do país. Esse é um vídeo distribuído pelo próprio Ministério da Defesa, em que há são jumentos, né, que levam mulas, jumentos não, mula, estou com alguém aqui me ajudando, são mulas que levam para esses lugares extremamente distantes, né, onde não chega carro, onde não vai carro, por exemplo. Então, as urnas sendo transportadas por mulas pelo interior do país. Uma dessas cidades que aparece no vídeo é, inclusive, Jujuy, que é um lugar bastante turístico, já estive lá no começo do ano, mas é muito rústico. Então, essa distribuição das urnas, ela é feita em todo o país. O Ministério da Defesa também recolhe as urnas e começa a votação. E aí, a partir
das 9 da noite, de amanhã, a gente já deve ter uma boca de urna aqui que vai ser publicada pelos jornais, pelos veículos de comunicação, e até 11, 11h30 da noite deve sair o resultado preliminar. Naka, por favor. Eu ia te perguntar exatamente isso, Thaís. Como é o processo de contagem dos votos? Porque diante das boletas, do papelzinho, é um processo muito mais moroso do que aqui no Brasil, mas ter uma referência de 10 e pouco, 11 horas da noite, me parece bastante otimista. É otimista, Naka, mas veja, até essa diferença, essa peculiaridade, né? Quando você pega esse papel em que não é um xizinho, né? Ou um furinho, como a gente fazia no Brasil antes de ter a urna eletrônica, eu acho que esse sistema aqui acaba facilitando. Muitos fiscais, tem muita gente envolvida na contagem de votos, e aí vai tirando os envelopes e vai ficando muito fácil para separar, né? Não tem como errar na contagem, porque são papeizinhos soltos, então separa, vai para um lado ou para o outro, um para o lado ou para o outro. Essa é uma das explicações que eu ouvi hoje. Olha, só abrir o envelope e separando, junta os montinhos dos candidatos, isso fica mais fácil. São 8 escolhas, então são 8 montinhos. Agora é importante dizer que o resultado que sai amanhã é um resultado que é acompanhado e publicado pelo Ministério do Interior, do governo. Não é ainda um resultado, como eles costumam dizer aqui, um resultado com valor jurídico. Então, qualquer contestação que as candidaturas queiram fazer, por exemplo, tem que esperar, o que pode acontecer até uma semana, tem que esperar a leitura final, a apuração final das urnas oficial para a decretação do resultado oficial. Mas a expectativa é que amanhã o resultado já seja, quando sai esse resultado preliminar, já deu 98% das urnas, foi o que me disseram aqui os analistas políticos, enfim, que acompanham a eleição. Thaís, descanse um pouco, porque amanhã vai ser bem puxado para você, eu acredito, viu? Amanhã cedo eu já vou sair, eu vou acompanhar um pouco as zonas eleitorais, eu já estou com os horários aqui dos principais candidatos, quero estar lá na hora que eles forem votar, né, para fazer alguma imagem, entender como vai estar o entorno deles, vai ser o dia todo, mas a gente vai estar junto, a gente veio para cá para isso, né, então vamos estar junto aqui na programação para trazer logo o resultado assim que ele sair. Leandro, obrigada. Parabéns, parabéns. Agradeço também ao Lorival e também ao Naka por essa roda de conversa. Obrigado.